Beleza, agora eu vou te explicar alguns conceitos fundamentais para toda programação desenvolvida em Python. Vamos abrir aqui o arquivo da nossa aula, aula 003.py. E a primeira coisa que eu vou te ensinar é a comentar um código. Comentário, você vai colocar um asterisco. Vou escrever aqui algum comentário simples. Essa é minha terceira aula de Python. E quando eu utilizo esse método, eu estou comentando só aquela linha. Comentários não interferem no código. Então você pode desenvolver toda a estrutura do seu código e você pode ir comentando por partes. Mas também eu posso fazer comentários um pouco mais longos. Comentários em parágrafos, fazer textos. Então, quando eu coloco essas aspas triplas, eu estou comentando um parágrafo. Tudo que está dentro desse intervalo, dentro dessas aspas triplas, esse intervalo escrito ele é comentado. Então eu posso inativar partes de código utilizando esse comando, ou eu posso fazer um parágrafo explicando para que serve aquela área, se eu tenho que inserir alguma informação ou se não. Então, comentários nos orienta dentro de uma estrutura muito longa. E existem algumas regrinhas para trabalhar com Python. Em Python, vou colocar aqui, em Python, você não precisa declarar uma variável. O método de declaração da variável é muito simples. Você cria uma variável e dê um valor a ela. E automaticamente o Python identifica que variável é aquela que você está declarando. Então é diferente de um Java que você tem que colocar o nome da variável que você está declarando. Outra regra. Não precisa colocar ponto e vírgula. A estrutura de Python, ela depende da indentação. Então, o ponto e vírgula, ele não é muito utilizado dentro do Python. Existe alguma situação que você pode utilizar ponto e vírgula para colocar, por exemplo, duas variáveis numa mesma linha, mas não existe a necessidade de, quando eu terminar um comando, eu ter que colocar o ponto e vírgula. Outra, precisa de uma boa indentação no código. Por ele não utilizar ponto e vírgula, então ele precisa ser bem indentado. Não queremos que o seu código tenha confusões. Colocar variável no lugar onde ela não deveria estar. Não executar funções em locais errados. Então, uma boa estrutura no código, fazendo uma boa indentação, fará com que o seu código ele seja um código responsivo, bonito, bem orientado. Isso faz com que as coisas funcionem dentro do Python. Então, já é viável você aprender a programar
mantendo uma boa organização desde o começo. Vamos declarar uma variável aqui. A variável nome, eu coloco aqui, posso colocar meu nome direto aqui, ó, Mariélio. Opa! Você tem que colocar ele dentro de aspas, para ele entender que é uma variável do tipo string. Se eu colocar aqui idade, eu coloco aqui 30, eu estou introduzindo um valor do tipo int. Ele vai trazer para mim, retornar um número natural. Mas existem números de ponto flutuante também. Então, se eu colocar aqui altura 1.72, eu estou introduzindo uma variável do tipo float. Se eu colocar aqui, por exemplo, professor, e eu coloco o comando true, eu estou dizendo que eu sou professor. Sim, sou professor. Então, eu posso verificar o tipo de variável que eu estou declarando? Posso, utilizando o comando print, e eu coloco o comando type e chamo a variável que eu declarei. No caso, a variável nome, ela vai retornar o tipo de variável que está sendo utilizada ali. Se eu executar aqui, ó, classe str, quer dizer o quê? Classe string. Se eu colocar aqui idade, salvar e executar, classe do tipo int. Vou copiar ela aqui. Vou colocar as outras duas ali. A de altura e a de professor. Salva. Olha lá, ele vai mostrar para mim. A primeira aqui, int. A outra que eu estou usando ali, altura, float. E, por último, a comando bool, que é um comando booleano. Ele vai retornar para mim se é o valor, se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Beleza? Então, vamos prosseguir com o código. Agora eu vou ensinar você a construir um sistema de input. No caso, você não vai escrever todo tipo de dado dentro do seu programa. Você vai precisar colocar dados externos. E muitas das vezes, quem vai inserir essa informação no seu programa é o usuário. Então, se eu for fazer um cadastro, coloco lá, nome, e eu coloco aqui, input, abro parênteses e coloco uma pergunta, qual é seu nome? E dou um espaço, vai abrir um campo onde o meu usuário vai poder escrever o nome dele. Se eu colocar idade, input, qual é sua idade? Sua idade. Ele vai retornar para mim o valor da idade. Se eu colocar aqui agora print e colocar aqui
chamar a variável para dentro do código, vou colocar ela aqui, nome, e colocar um outro print para a idade, salvar e executar. Deixa eu subir aqui um pouquinho o terminal. Ele aparece ali pedindo a pergunta. Então, vou colocar aqui, Marielle. Qual é o seu nome? Marielle. Qual é a sua idade? 30. Dou um Enter. Marielle e 30. Ficou meio estranho isso aqui. Mas eles apareceram. Os resultados apareceram. Só que eu queria deixar isso aqui mais bonito, mais natural. Então, se eu coloco aqui, print, coloco F e escrevo aqui, olá, boto vírgula, abro essas chaves e chamo a minha variável nome. Deixa eu fechar aqui. Abro minha variável nome. Dou uma vírgula e escrevo você tem. Abro aqui de novo e chamo a minha variável idade. Dou um espacinho aqui, anos. Salvo. Opa, tem um errinho aqui. Estava aqui em F. Tinha uma vírgula ali atrapalhando. Então, eu coloco F, abro aspas, coloco olá, adiciono a vírgula, coloco meu nome, chamo a variável nome, coloco a vírgula, você tem, coloco a variável idade e coloco anos. Vai aparecer a informação de uma maneira mais humana, de uma maneira mais legível. Salvo e executo. Qual é o seu nome? Aí coloco lá, Marielle. Dou Enter. Qual é a sua idade? 30. Olá, Marielle, você tem 30 anos, tá vendo? Ele já escreveu o código de um jeito mais bonito, mais legível. Bom, vamos fazer um outro programa aqui, simples, rápido e dinâmico, para você entender como é que funciona a estrutura de código. Vou escrever aqui print igual calculadora vou declarar um número 1. Declaro aqui que ele é do tipo inteiro, com uma obrigação. O que eu estou dizendo aqui? Que o número 1, ele tem que ser um número inteiro. Então eu coloco aqui o input. E escrevo a pergunta. No caso aqui eu vou colocar aqui, digite o primeiro número. Fazer a mesma coisa embaixo aqui. Coloco num2. Para agilizar, vou copiar o que está aqui em cima, colar aqui embaixo e coloco, digite o segundo número. E agora, eu vou colocar aqui
uma outra variável, que é a variável das operações. Coloco input e escrevo para ele digitar a operação. Digite a operação. Especifico aqui, se vai ser uma operação de mais, de menos, de multiplicação ou divisão. Beleza? Então, já declaramos as variáveis aqui, tudo bonitinho. Agora, eu quero fazer um teste lógico. Então, adiciono um if oper para chamar a operação igual a mais. E escreva aqui, ó, agora sim, tem que respeitar a indentação, resultado. Opa, tem que colocar aqui 2 pontinhos aqui. Resultado é igual no 1 mais no 2. E aí, eu coloco o comando elif up igual a menos. Eu tenho que fazer um desse para cada operação. Porque o que vai acontecer? O código ele vai verificar qual comando eu estou utilizando. Se eu estou fazendo a operação de mais, se eu estou fazendo a operação de menos. Posso até copiar isso aqui. Resultado. Só que agora com menos. Como é que ele está dando algum erro no up? Ah, sim. Estava errando a declaração. Salvo. Uso o elif de novo para fazer as outras operações. Posso até copiar ele aqui. Só que agora a de multiplicação. Agora vamos colocar o da divisão. Só que o da divisão vou fazer um negócio diferente. Vou colocar aqui elif op igual, mesmo processo, divisão, e estabeleço uma regra. If num 2, bota um sinal de exclamação igual a 0. O que eu estou dizendo aqui? Eu vou dar ele vai resultar uma mensagem de erro para mim. Então você vem aqui, resultado igual a num1 dividido por num2. Termino com else.
ele exibindo o resultado. Resultado igual a erro divisão por 0. Salvo. Calma aí que eu tô colocando o elif no lugar errado. Eu tô colocando o else no lugar errado. Esse else é o else desse if. Ah, sim. O if que tava um pouquinho adiantado. Então vamos lá. Bora rever a nossa indentação. Eu coloco o if para verificar as operações. If, elif, tá vendo? Verificando todas as operações. Dentro da divisão eu coloquei mais um if para verificar o resultado. Se não for o número 0 num 2, ele vai retornar o resultado da divisão. E else é quando eu coloco o número 0. Então, toda vez que eu colocar o número 0, erro, divisão por 0. E agora, vamos colocar o último else. Esse último else, ele vai trazer o resultado da operação. No caso, se acontecer algum erro, eu quero que ele coloque como operação inválida. E agora eu quero um print. Print resultado. Print. Coloco aqui que o resultado dou uma vírgula aqui e chamo a variável resultado para verificar para mim, para exibir para mim qual foi o resultado da operação. Então vamos lá, analisar de novo toda a estrutura bonitinho. Declarei as variáveis de no1 e no 2 e a variável da operação, que vai verificar qual operação eu vou executar. Criei um comando if para fazer algumas verificações. Se for sinal de mais, ele vai somar. Se for sinal de menos, ele vai subtrair. Se for sinal de asterisco, ele vai multiplicar. E se for o barramento, ele vai dividir. Só que em barramento, eu coloquei uma outra verificação de que se for o número 0, ele vai retornar o erro. Erro de divisão. Se não for o número 0, ele vai seguir normalmente com a divisão. E else, no final, ele vai resultar operação inválida se acontecer algum erro na minha operação. Bora testar? Executo. Deixa eu só fechar ele aqui de novo. Terminal. Assim, para a gente começar com o terminal limpinho. Executo. Espera aí que eu não limpei ele não. Vou colocar aqui 1, 2 e somo ele, ele vai retornar para mim o número 3. Deixa eu dar um clear aqui. Pronto. Vou voltar de novo. Bora fazer uma multiplicação. 2, 3, coloco o asterisco para ele multiplicar. Então, ele vai retornar para mim 2 vezes 3. Resultado, 6. Bora fazer um erro de propósito?
Eu coloco 2 aqui. E sei lá, eu coloco 1.5. Ele já deu um erro aqui. Ele indicou que o código ele só aceita os números int. Então, dou um clear. Executo de novo. Bora fazer uma divisão errada aqui. Eu vou colocar 6. Vou colocar o 0. E vou dividir. Resultado, erro, divisão por 0. Beleza, funcionou. Vamos executar agora uma divisão normal. 10 por 2. Resultado, 5.0. Beleza. Então, o nosso programa está funcionando. Fizemos aí a nossa primeira calculadora. Beleza? Aconselho você fazer esse exercício com outras operações aí. E nos vemos na próxima aula.